Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e pra relembrar, tô continuando a Maratona MCU, dessa vez com Homem de Ferro 2, reforçando que todos os filmes a seguir que são na Maratona da Marvel terão spoilers, até das cenas pós-créditos. Então se você ainda não viu nenhum desses filmes, corre pra fazer uma maratona, depois você volta aqui e vê todas as críticas que eu farei. Esse filme começa exatamente após o final do primeiro, com a apresentação do vilão Ivan Vanko, vivido pelo Mickey Rourke, mostrando que ele é tão inventivo e genial quanto o Tony Stark, além da obsessão dele pela família do Tony, já que o pai dele ajudou a criar o reator ARC, que acabou morrendo pobre e doente. Aqui já fica óbvio que a história ainda é íntima, que a Terra não está sob ameaça, que é uma história de vingança e que o Ivan vai atrás do Tony, mesmo esse não sabendo a responsabilidade que o pai dele tem e nem sabendo que esse Vanko existia, que tinha ajudado a criar o reator, que eleva a família Stark ao status de bilionários que eles têm. E novamente, com a apresentação do Tony Homem de Ferro, a trilha sonora escolhida é AC/DC, aqui a Marvel ainda acerta muito na trilha sonora. Além de estabelecer que, apesar dele ter se tornado um super-herói, ter parado de fabricar armas, ele ainda é o playboy, narcisista, egomaníaco, carente de atenção, digamos assim, e que já começa com uma apresentação exibicionista na Feira Stark, que é o pano de fundo dessa narrativa. Aqui a gente tem um subvilão, que é o Justin Hammer, vivido pelo sempre ótimo Sam Rockwell. Eu acho que ele nasceu pra fazer esse tipo excêntrico, ele nunca tem essas amarras, ele se solta muito, ele é o tipo de ator que conduz e sabe o que ele tá fazendo. E aqui o Justin Hammer é como se fosse uma cópia do Tony, e obviamente ele tem uma certa inveja, e mesmo ele substituindo o Tony Stark na produção e distribuição de armamento, fica claro que ele ainda não tem o brilhantismo e nem o carisma e nem consegue alcançar tudo que o Tony alcançou. A gente ainda tem a apresentação dele é infantil. Ele parece uma criança birrenta e tem alguns momentos onde ele aparece chupando pirulito, comendo a sobremesa antes do alimento, da refeição principal, comendo com babador. Quando ele contrata o Ivan por umas razões, e em determinado momento ele tira as coisas do Ivan falando: eu vou tirar o que é seu se você não me der o que é meu. Então é bem uma característica de criança birrenta, apesar de ele ser um adulto produtor de armas. Casa quase com a personalidade narcisista que o Tony tem, só que de uma forma um pouco mais infantil. Ainda existe uma substituição óbvia de atores que fazem o Rhodey, já que o Terrence Howard, obviamente a gente nunca vai saber os motivos reais, mas ele foi substituído pelo Don Cheadle e a primeira imagem que a gente tem dele, ele surge de costas, e o roteiro, de uma forma inteligente, sabendo que, obviamente, o ator foi trocado, eles fazem uma gracinha, o Tony faz uma piadinha. Isso é uma forma interessante de mostrar, falar: ok, a gente sabe que é óbvio, mas a gente vai pontuar mesmo assim pra vocês saberem que a gente sabe. A química entre o Robert Downey Jr. e a Gwyneth Paltrow, eu acho que aqui ainda tá mais fluida e mais orgânica que no primeiro. Eles claramente formam um casal muito interessante e a briga deles sempre soa muito verdadeira. Em nenhum momento deixa transparecer que aquilo soa falso. Acho que eles devem se dar muito bem realmente no set, e isso consegue ser transposto para a tela de uma forma não muito forçada. Você acredita que eles conversariam daquele jeito e que a intimidade traz esse tipo de conversa, e é sempre muito interessante ver quando dois atores se dão bem e eles claramente conseguem atuar dessa forma orgânica e leve e te fazer acreditar naquilo que a gente está vendo. Ainda existe uma assinatura que é criada, já que todo o filme o Tony Stark veste a armadura de um jeito diferente. E eu fico feliz de, nesse caso, eu não ter visto no trailer, e eu não sei porque os trailers ainda insistem em colocar pontos importantes e divertidos da trama neles. A gente já vai ver o filme, a gente já sabe do que ele se trata, eles não precisam estragar algumas surpresas. E aqui o jeito que ele coloca a armadura é de um jeito muito divertido, e ainda bem que eu não vi essa parte e no cinema foi uma surpresa, é muito legal. É interessante também como a Marvel tem uma certa coragem de mostrar o problema que o Tony obviamente tem com bebida. Então ele tá com uma toxina no corpo que o paládio da armadura tá dando nele, e ele tá morrendo, enfim. E tá tendo uma festa de aniversário e ele fica bêbado e começa a fazer umas coisas absurdas. Bêbado, playboy, super-herói, com uma armadura que nem ele tem.
Obviamente ele não vai fazer algo muito responsável, mas é muito interessante ver que a Marvel não deixa isso de lado. É uma característica do personagem ele ter esse problema com bebida, e a Marvel mostrar isso pra gente. Mesmo que seja um filme com a faixa etária não muito alta, ainda é interessante eles mostrarem esse lado do personagem, mesmo que não seja muito latente, mesmo que não seja muito reforçado, ainda assim ele tá lá e é uma discussão que precisa ser feita. O Robert Downey Jr. claramente se diverte mais ainda, ele tá muito mais à vontade sendo Homem de Ferro. Sem trocadilho aqui, ele veste a armadura da melhor maneira possível e eu não consigo imaginar outra pessoa sendo o Tony Stark. Ele consegue me vender isso, e isso é uma das partes mais importantes de um filme. Se eu não acredito no personagem, se eu não acredito no que o ator tá me vendendo, eu não vou me importar com ele. Eu preciso me importar com o que eu tô vendo, e o roteiro ainda faz isso de uma forma muito interessante. Eu vejo o lado mais humano dele, ele tem alguns aspectos com problema com o pai. E é muito triste você constatar que o pai nunca disse que o amou, que ele era importante. Então, obviamente, os problemas que ele tem de imagem, essa necessidade de ser reconhecido, de ter as pessoas ao redor dele, vem com essa falta da presença do pai de quando ele era pequeno, e a gente sabe o que isso causa no desenvolvimento das pessoas. Ainda tem uns hints aqui, ele acaba adquirindo uns pertences do pai dele, e ele tá fazendo um projeto na garagem, enfim, e ele precisa de uma coisa para nivelar o que ele tá fazendo, e ele pega um objeto e é o escudo do Capitão América. A gente sabe que é o escudo do Capitão América, mas ele não sabe, ele usa de forma despretensiosa. Apesar de algumas pessoas terem reclamado, achado que era forçado, eu ainda acho interessante, e é um easter egg do que vem por aí, porque depois do Homem de Ferro a gente tem o Thor e depois o Capitão América. Obviamente a gente já sabia da criação dos Vingadores, então é legal ter esses pequenos pontinhos que mostram, olha, a gente tá nesse universo, a gente sabe o que a gente tá fazendo, enfim. Eu ainda adoro o design da armadura, principalmente, eu não comentei isso no primeiro, mas eu adoro o jeito que ele desenha a cara do Homem de Ferro brava. E é um contraponto com a personalidade dele, porque o Tony Stark tá sempre sorrindo, ele tá sempre fazendo piada, ele tem aquele humor ácido, ele é sarcástico o tempo inteiro. Então a máscara dele refletiu uma outra coisa além do que ele é. E mesmo ele sendo o Tony, mesmo ele estando dentro da armadura, ele ainda continua tendo esse humor. Então eu acho que é uma coisa muito interessante mostrar aquela cara brava da máscara fazendo essas piadas fora de hora. E um outro fator que me interessa muito aqui ainda é que essa história é contada com um pouco de calma. Eu consigo contar que nem no primeiro, de novo, umas 3 cenas de ação, mesmo que a do terceiro ato seja um pouco mais longa. E o foco no desenvolvimento dos personagens é sempre interessante, e mesmo que seja um filme baseado em histórias em quadrinhos e que seja um filme que peça cenas de ação e de luta pra gente ver os poderes, ainda assim é muito interessante quando o roteiro não se prende só a isso e se interessa mais em mostrar o que o personagem é e o que ele tem a oferecer e o que faz ele ser o que ele é e o porquê que a gente se importa com ele, do que só com as cenas de ação e de luta. Mas mesmo assim, mesmo tendo esses pontos todos interessantes e ter a história desenvolvida com calma na primeira parte do filme e de ter o desenvolvimento dos personagens, esse ainda tem umas falhas que fogem do primeiro. E aqui eu tenho uma falha grave, que é a apresentação da Natasha Romanoff, a personagem vivida pela Scarlett Johansson, que é a Viúva Negra, e ela aparece de uma forma sexualizada. As tomadas dela são sempre vindas de baixo pra cima, onde mostra a bunda, mostra ela de costas. Tem uma cena que ela tá se trocando no carro, que é totalmente desnecessária, não move a narrativa, é só pra mostrar o corpo da atriz. Ela tá com um decote desnecessário, ela tá super maquiada. Então ainda tem essa objetificação da mulher que é bem incômoda. Alguns filmes mudaram bastante, a Marvel mudou bastante, mas é sempre bom pontuar e é sempre bom mostrar que o quanto isso é incômodo e desnecessário. E essas coisas têm que parar, porque a personagem feminina é o que ela é. Aqui ela é uma espiã russa que fala não sei quantas línguas, que luta não sei quantos tipos de luta, então mostrar o corpo dela ou sexualizá-la não é interessante, não é importante de jeito nenhum. Então filmes, parem de sexualizar essas personagens femininas, a não ser que sejam personagens sexualizadas. E mesmo assim é alguma coisa que tem que ser feita com cuidado. Além disso, a montagem não é tão fluida e elegante quanto a do primeiro. Existe essa troca entre
Tony Hammer Ivan, que não soa, pra mim não soou orgânica, ela parece umas sketches. Então agora a gente vai mostrar o Tony, o que ele tá fazendo, e a gente pula pro Ivan, e a gente pula pro Hammer, e volta pro Tony, volta pro Ivan, enfim, acaba sendo um pouco cansativo. Ela não tem a fluidez que a do primeiro tem, e isso acaba incomodando um pouco. Todo o desenvolvimento do porquê o Tony achar um novo elemento químico vem de um drama desnecessário. Ele tá, como eu já disse, ele tá com uma toxina que vem do reator que tá no peito dele, e ele fica enchendo o sangue dele de problema, e em determinado momento ele tá tipo com 82, 83% de toxina no sangue. Eu fico me perguntando quanto é possível do ser humano estar envenenado e ainda continuar vivendo. Isso é só para ele desenvolver esse novo elemento, além dele criar um vínculo que não existia com o pai. O pai que a gente já sabe, que ele já disse que não se importava muito com ele, que mandou ele para um internato, que não falava muito com ele. E ainda assim tentam forçar isso, porque depois que ele deu um vexame no aniversário, ele tem uma babá da SHIELD que fica com ele o tempo inteiro, e ele recebe os pertences do pai e vê num vídeo o pai falando que ele é o melhor projeto dele e tal. E é a partir daí que ele desenvolve esse novo elemento. Apesar de eu acreditar na pseudociência dele desenvolver o reator e dele voar naquela armadura, eu não acredito nessa que ele encontraria um novo elemento. Acho que já sou forçada demais. E além disso, ainda tem o mesmo erro do primeiro, e o mesmo erro que os primeiros filmes da Marvel têm, que é de fazer cenas muito escuras. A cena da luta final é feita no escuro. Ela não é tão inventiva, ela é empolgante em certos níveis, é uma perseguição no ar, mas acho que ela não tem o mesmo corte elegante que algumas cenas têm. Eu acho que ela não tem tanta fluidez, ela só é grandiosa, e eu acho que ela é extremamente longa. E além disso, ela termina com uma cena no telhado que se torna mais escura ainda, e eu não sei qual era o problema de jogar um pouquinho de luz ali. Eu sei que gravar cenas assim é mais fácil de esconder as falhas, é mais fácil de esconder os efeitos especiais, mas mesmo assim ela é muito escura. Acaba tornando quase impossível de ver. Tem uma cena também onde a gente vê a Viúva Negra lutando, que além de ser muito legal, ela não serve pra nada. Ela não move a trama. É só pra mostrar que a Natasha é eficiente. E aí, eles estão indo atrás do Ivan, enfim. E eles invadem onde ele tá, e ela luta com um monte de cara, enquanto o Rap, que é o segurança do Tony, lutou com um cara só. Mas no final das contas ela não serve pra muita coisa, a não ser pra mostrar que a Natasha sabe lutar. E, de novo, esse filme tem mais falhas do que eu gosto de admitir. Tem duas cenas que a Pepper fica por ficar. Uma delas é no início do filme. O Tony tá correndo numa corrida em Mônaco, que é a primeira vez que o Ivan aparece, enfim. Tá destruindo tudo, e a Pepper vai com o Rap levar a armadura pra ele, o que não faz o menor sentido, já que o Rap é o segurança, ela não tem necessidade de estar lá. E a segunda é no final do filme, quando tá tendo uma destruição, e ao invés dela ir embora, ela, não, eu vou ficar, e não tem necessidade dela ficar. E o filme fica meio meh. Toda a empolgação que a gente tem do primeiro, acho que falta nesse, principalmente depois da primeira metade dele, quando a trama dos vilões é revelada e quando as lutas começam. Ela não surge fluida e nem tão empolgante quanto a do primeiro, que só peca no finalzinho, quando o Obadiah fica megalomaníaco. Essa aqui começa a falhar bem antes, e tem umas falhas que são meio que imperdoáveis, que nem essa apresentação da Natasha. E apesar de todas essas falhas, o filme ainda é interessante em alguns pontos. O Robert Downey Jr. não tá no automático, ele tá mais à vontade no papel. O Sam Rockwell, que eu já citei, ele sempre faz o tipo excêntrico de uma forma muito divertida. O Mickey Rourke claramente nasceu para fazer esses tipos excêntricos e caricatos, e ele faz de um jeito muito interessante. O restante do elenco também surge de uma maneira que, mesmo com pouco tempo de tela, ainda oferecem atuações interessantes, ainda oferece uma química entre todos eles, e eu compro essa química. E apesar de não ter o mesmo brilhantismo e carisma do primeiro, eu ainda me importo com todos esses personagens e com a evolução deles e o que eles vão trazer pra mim depois. Eu ainda quero ver o que vem depois. E além disso, a cena pós-crédito, apesar dela ser mais curta, ela é divertida, já que ela vai pra Terra dos Encantos. Esse babá, que é o Jake Coulson, que tava com o Tony, vai pro Novo México, e lá a gente tem o Martelo do Thor, que é o próximo filme dessa maratona. Um beijo e até a próxima!